Pessoal do 7º ano, boa tarde. Nossa aula de hoje é a correção da atividade no caderno de atividade. Portanto, material na mesa e mãos à obra. Bom, nós vamos começar aí na questão 1 da página 4 do caderninho de atividade, onde ele diz: assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, no primeiro parênteses, nós temos aí o número 538 é divisível por 2. Nós vamos colocar a letra V. Por que ele é divisível por 2? Nós já sabemos que o número é divisível por 2 quando ele é par. Como o nosso número termina em 8, 8 é par, então é divisível por 2, nossa resposta é verdadeira. Bom, no segundo parênteses, nós temos aí o número 317.423 é divisível por 3. Como é que eu sei se o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos dá um múltiplo de 3 ou um número que possa ser divisível por 3. Vamos fazer a soma aí. 3 mais 1, 4. 4 mais 7, 11. 11 mais 4, 15. Mais 2, 17, mais 3, 20. 20 é divisível por 3? Não. Por isso, nossa resposta é F, é falso. Vamos fazer a nossa correção na página 4 do caderno de atividade, ok? Então, a primeira questão: assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro parênteses. O número 538 é divisível por 2. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque o número divisível por 2 é quando ele é par. E 8 é divisível por 2. Ele é par e é divisível por 2. Então, o número 538 é divisível por 2. Segundo parênteses. O número 317.423 é divisível por 3? Falso. Por quê? Porque o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é o número múltiplo de 3. Então, se eu fizer a soma desses algarismos, eu vou ter uma soma 20. E 20 não é um número divisível por 3. Vocês vão somar 3 mais 1, mais 7, mais 4, mais 2, mais 3, vão achar o número 20. E 20 não é divisível por 3. Terceiro, o número 2.748 é divisível por 4? Verdadeiro. Por quê? O que diz lá na regrinha de divisibilidade? O número é divisível por 4 quando a soma da unidade e da dezena é múltiplo de 4. Ou seja, a unidade é 8 e a dezena é 4. 8 mais 4, 12. 12 é múltiplo de 4? É. Então, é verdadeiro. Vamos para o próximo. O número 1.234.567.890 é divisível por 6? Verdadeiro. Por quê? Porque a soma desses algarismos vai dar o número 47. E lá na regrinha de divisibilidade, diz que o número é divisível por 6 quando ele divide 2 e 3 ao mesmo tempo. No próximo, todo número divisível por 9 também é divisível por 3? Verdadeiro. Porque a soma dos seus algarismos tem que dar múltiplo de 9, quando dá múltiplo de 9 é divisível por 3. Todo número divisível por 3 também é divisível por 9? Falso. É falso por quê? Porque nem todo número que é divisível por 3 também é divisível por 9, né? No próximo, todo número divisível por 10 também é divisível por 5. Verdadeiro. Porque o número, quando termina em 0 e 5, é dividido por 5 e também é divisível por 10, que termina em 0. O próximo, todo número divisível por 2 também é divisível por 4? Falso. Nem todo número que é divisível por 2 é divisível por 4.
porque 2 é dividido por 2 e 2 não é divisível por 4. 4 é divisível por 2, mas 2 não é divisível por 4. O próximo, o maior número com 2 algarismos, que é divisível por 2 e por 3, é 96. Verdadeiro, porque se eu somar o 6 com 9, vai dar o número 15. 15 é dividido por 3 e 6 é par, é divisível por 2. O último, o menor número com 3 algarismos, que é divisível por 3, por 4 e por 5, é 120. Verdadeiro. Porque, olha, o número é divisível por 3 quando ele é múltiplo de 3. 120, 2 mais 1, 3. Por 4, quando termina em 0 ou quando a soma da unidade da dezena dá múltiplo de 4. Certo? E por 5, quando termina em 0. Então, o menor número com 3 algarismos, que é divisível por 3, 4 e 5, é 120. Verdadeiro. Vamos para a questão 2. Na questão 2, aí na atividade de vocês, ele diz: assinale a alternativa correta, corretas, alternativas corretas, ou seja, vai ter mais de uma correta. Então, vocês vão resolver a 19 ao quadrado, vão achar 17 ao quadrado, depois multiplica 2 vezes 19 vezes 17, para saber quais dessas alternativas estão corretas. Quando vocês resolverem, vocês vão ter 19 ao quadrado, vai dar 361, mais 17 ao quadrado, 289, mais 2 vezes 19 vezes 17, vai dar 1.296, somatório todo. Nisso, vocês vão descobrir que é um número divisível por 2, por 3, por 6, por 2, por 3, por 4 e por 6, que é o número 1.296, pode dividir por 2, por 3, por 4 e por 6. Você já sabe lá na regrinha por que é por 2, que é par, por 3, que é a soma da múltiplo de 3, por 4, a unidade com a dezena, a soma tem que dar um múltiplo de 4, né? E por 6, quando divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, a resposta certa é a A, B, C e a E, ok? Bom, questão 2, assinale as alternativas corretas. Nós temos aí a expressão 19 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, mais 2 vezes 19 vezes 17. Ele pergunta se é um número divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. O que vocês vão fazer? Vão resolver a potência. 19 ao quadrado dá 361, 17 ao quadrado, que dá 289, mais 2 vezes 9, que dá 642, vezes 46 vezes 17, vai dar 1.296. É um número divisível por 2? É. Por quê? Porque 6 é par, então quando é par é divisível por 2. É divisível por 3? É, porque ele divide por 2. Se você fizer a soma dos algarismos, dá um múltiplo de 3, também é divisível por 3. É divisível por 4? É. Por quê? Porque a unidade e a dezena é um número múltiplo de 4. 96 é múltiplo de 4, então 4 também é correto. A letra E é divisível por 6? Sim. Por quê? Porque divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Lá na regrinha diz que o número que divide 2 e 3 divide também o 6. É divisível por 8 e também é divisível por 9. Não é por 8 e nem por 9. Desculpa. Vamos para a questão 3. Na questão 3, eu tenho o número, os algarismos 2, que está se repetindo aí. Quantas vezes? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 algarismos, mas ele diz que é um número formado por 9 algarismos, sendo os 8 primeiros iguais a 2. Para a gente descobrir qual é o algarismo que vai estar dentro da figura, dentro do triângulo. O símbolo triângulo representa um algarismo desconhecido, o qual varia de acordo com cada situação. Sendo assim, responda.
Letra A. Qual deve ser o valor do símbolozinho, do triângulo, do delta, como vocês queiram chamar, para que o número seja divisível por 3? Nós já sabemos quando é que o número é divisível por 3, certo? A soma dos algarismos, vamos ver quanto é que dá. 2 mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Qual seria o número que eu poderia colocar na figura para que fosse um número divisível por 3? Então, eu posso ter, a soma dos algarismos pode ser, eu vou colocar o número 2 para ver se dá, né? Então, vamos somar, aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Se eu colocar 2, vai ser 18. 18 é um número que é divisível por 3? É. Também pode ser o 5, porque vai dar quanto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 com 5. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Se eu colocar o 5, vai dar quanto? 21. 21 é divisível por 3? É. E o 8 também é, se eu colocar o 8 também vai ser um número divisível por 3. Então, quais são as possibilidades? Podem ser 2, 5 ou 8. Isso na letra A. Na letra B, qual vai ser o valor do delta ou do triângulozinho para que o número seja divisível por 6? Nós já sabemos como são a regra de divisibilidade por 6, não é? Vamos ficar repetindo. Então, eu vou colocar isso no mesmo número, com esse mesmo número, tá? Então, quais são as possibilidades? Eu sei que vocês já fizeram, já testaram. Então, quais foram as possibilidades que vocês encontraram? Que pode ser o 4 ou o 8. Por que que não pode ser o delta para que o número seja divisível por 6? Na letra B, quais são as possibilidades? O 2 e o 8. Vocês já sabem quando é que o número é divisível por 2 e quando é que o número é divisível por 8, certo? Na letra C, qual deve ser o valor do delta para que o número seja divisível por 4, mas não seja divisível por 5? Entendeu? Para que o número seja divisível por 4, ele pode ser, o delta pode ser 2, né? Se você colocar 2, ele pode ser divisível por 4. Pode ser o 4 ou o 8. Como o número não pode ser divisível por 5, ele não pode terminar em 0. Não posso colocar o 0. Por quê? Porque se eu colocar o 0, ele passa a ser divisível por 5, aí não vai poder dividir por 4 e 8, certo? Vamos para a questão 4. O número 2A, 35B, as letras A e B são os algarismos das unidades de milhar e das unidades respectivamente. Vamos prestar atenção, isso aqui é o seguinte: quais são os possíveis valores de A e de B para que o número 2A, 35B, seja divisível por 3 e por 4? Bom, B, nós temos várias possibilidades. Eu coloquei algumas delas aqui. Que B pode ser 2 ou 6, porque 3, o valor de A pode ser 0, 3 ou 6 ou 9. Então, com isso, eu fiz algumas possibilidades aqui, mas vocês podem ter encontrado outras respostas também. Que A pode ser 0 e B pode ser 2. Que A pode ser 3 e B pode ser 2. A pode ser 6 e B pode ser 2. A pode ser 9 e B pode ser 2. A pode ser 2 e B pode ser 6. A pode ser 5 e B pode ser 6. A pode ser 8 e B pode ser 6. Professora, eu encontrei outras respostas. Sim, são várias possibilidades. Isso aqui só são algumas delas. E na quinta questão, nós temos um desafio aí, onde vocês vão descobrir o seguinte: o que ele diz? Com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 8, foi escrito um número com 5 algarismos diferentes. Sobre esse número, temos as seguintes informações. Olha só. O algarismo da unidade é 2. Já temos o 2. O algarismo das unidades e das dezenas formam um número divisível por 4. O algarismo das unidades de milhar é 8. Nós já temos o 2 e já temos o 8. E ele ainda diz que o algarismo das unidades da dezena e das centenas
forma um número divisível por 3. Eu sei que vocês fizeram testando lá pelas regrinhas quais são os números que poderiam ser formados, dos números que ele nos deu, para que a gente pudesse concluir a tabela. Né? Como o algarismo das unidades é 2, o algarismo das unidades de milhar é 8, o número formado por algarismo das unidades e o da dezena é divisível por 4, temos essas possibilidades. Olha só, eu tenho, se eu colocar o 8 na centena, eu vou ter o número 432. 432 é divisível por 4? É, porque é múltiplo de 4, 32 é múltiplo de 4. Então, eu fiz duas possibilidades aqui. Só que aqui na segunda, se eu colocasse o 4, que é o número que está faltando, e o 5 aqui, nós não íamos, nosso número não ia fechar com o que pede aí nas dicas que ele nos deu. Então, a gente colocando o 4, nós vamos formar o número que ele quer, que é 58.432. Eu sei que vocês já encontraram que vocês são bons em desafios, certo? Então, continue respondendo as questões e até a próxima aula. Boa sorte, vão lá para a atividade do livro, continue respondendo.